Em 8 horas, considerando o debate, todo o público que chegou depois para assistir nas plataformas digitais, só da Band, 14 milhões de pessoas já tiveram acesso ao conteúdo do debate pelas plataformas digitais da Band, sem contar toda a audiência da TV e de todos os outros veículos do pool. 6 milhões de menções, 6,2, né? 6 milhões e 200 mil menções ao debate durante o momento em que o programa estava no ar. E aí a bola de neve da internet que vai gerando impactos. Eu confesso, gente, que eu tenho até dificuldade às vezes de entender essa matemática, porque chegou o número, o primeiro balanço para a gente, 41 bilhões de impactos espontâneos. Falei, gente, esse país tem 212 milhões de pessoas. Peraí que a minha cabeça demora a entender essa bola de neve da internet. Mas é que, como 6 milhões e 200 mil menções foram feitas ao debate, cada menção vai impactando muitas pessoas. E impactando essas pessoas muitas vezes. E aí você gera esse número gigantesco de 41 bilhões de impactos, que eles chamam de impactos espontâneos, que foi essa geração de conteúdo pela internet. Então isso mostra, Fábio, acima de tudo, interesse. As pessoas falam assim, não, mas as pessoas não querem saber de política. Eu falei, quando começa o calendário, quando chega a hora, as pessoas se conectam, se interessam, querem saber, querem comparar. Então a pergunta que eu mais estou escutando hoje no meu dia é, quem ganhou o debate? O eleitor. O eleitor é o grande juiz, é ele que diz quem foi melhor, quem foi pior, quem reagiu de um jeito ruim, agressivo, quem estava nervoso, quem estava calmo, quem teve um discurso convincente, confiável, quem passou essa confiança, credibilidade, quem não. O eleitor é o juiz e o vencedor é o eleitor, porque teve uma oportunidade de escutar os 6 principais candidatos falando sobre temas de muita relevância para o país. Falamos de educação, de saúde, de segurança, de relações entre os poderes. Falamos da questão das mulheres, vários assuntos de interesse das mulheres, a questão da violência, do feminicídio. Enfim, falamos de política, os adversários, os concorrentes trocaram acusações, farpas, o que também faz parte de um debate político, até para que o eleitor possa comparar a reação de cada um. O que foi dito é informação, o não dito também a informação, a reação, o silêncio, o nervosismo, tudo isso informa o eleitor, passa ao eleitor aquilo que a gente chama assim do feeling. O que o eleitor sentiu, qual foi a sensibilidade do eleitor para observar cada um dos candidatos. Então, acho que missão cumprida, é uma honra para mim ter mediado esse debate ao lado do jornalista e âncora aqui da Band News FM e do Jornal da Band, o Eduardo Oineg, e com um timaço de jornalistas. Eu anotei todos os nomes para não esquecer ninguém. Então, assim, além do timaço todo da Band, que é impossível citar, porque é um batalhão mesmo, todo o grupo, Rádio Band News FM, Rádio Bandeirantes, Band News TV, toda a TV Band, enfim, todas as plataformas digitais, um batalhão mesmo trabalhando. Essa força se somou à força dos outros veículos. Nós formamos na mediação e na condução ali daquele debate um time de 12 pessoas, eu, Oineg, Juliana Rosa, Vera Magalhães, Mônica Bergamo, Thaís Oyama, Thaís Freitas, Patrícia Campos Melo, Fabiola Cidral, Ana Estela de Souza Pinto, Leão Serva. Rodolfo Schneider, não posso esquecer do chefe. Rodolfo Schneider, ó. Tava faltando um na minha conta aí. E é muito importante citar o nome de todos eles, porque todos eles tiveram um tempo para fazer perguntas procedentes, muito relevantes, perguntas de interesse nacional, perguntas que merecem respostas, que precisam de respostas. Todas foram respondidas? Não. O propósito é levantar os questionamentos. Se o candidato respondeu bem, fugiu de responder, respondeu de uma forma incorreta, para isso tem a repercussão do pós-debate, as agências de checagem e tem o julgamento do próprio eleitor. Mas eu acho muito importante começar o dia de hoje aqui no Entre Nós falando desse timaço, agradecendo a todos eles por essa soma de forças para a gente realizar esse debate que repercutiu tanto. Em 8 horas, considerando o debate, todo o público que chegou depois para assistir nas plataformas digitais, só da Band, 14 milhões de pessoas já tiveram acesso ao conteúdo do debate pelas plataformas digitais da Band, sem contar toda a audiência da TV e de todos os outros veículos do pool.
6 milhões de menções, 6,2, né? 6 milhões e 200 mil menções ao debate durante o momento em que o programa estava no ar. E aí a bola de neve da internet que vai gerando impactos. Eu confesso, gente, que eu tenho até dificuldade às vezes de entender essa matemática, porque chegou o número, o primeiro balanço para a gente, 41 bilhões de impactos espontâneos. Falei, gente, esse país tem 212 milhões de pessoas. Espera aí que a minha cabeça demora a entender essa bola de neve da internet. Mas aqui, como 6 milhões e 200 mil menções foram feitas ao debate, cada menção vai impactando muitas pessoas. E impactando essas pessoas muitas vezes. E aí você gera esse número gigantesco de 41 bilhões de impactos, que eles chamam de impactos espontâneos, que foi essa geração de conteúdo pela internet. Então isso mostra, Fábio, acima de tudo, interesse. As pessoas falam assim, não, mas as pessoas não querem saber de política. Eu falei, quando começa o calendário, quando chega a hora, as pessoas se conectam, se interessam, querem saber, querem comparar. Então a pergunta que eu mais estou escutando hoje no meu dia é, quem ganhou o debate? O eleitor. O eleitor é o grande juiz, é ele que diz quem foi melhor, quem foi pior, quem reagiu de um jeito ruim, agressivo, quem estava nervoso, quem estava calmo, quem teve um discurso convincente, confiável, quem passou essa confiança, credibilidade, quem não. O eleitor é o juiz e o vencedor é o eleitor, porque teve uma oportunidade de escutar os 6 principais candidatos falando sobre temas de muita relevância para o país. Falamos de educação, de saúde, de segurança, de relações entre os poderes. Falamos da questão das mulheres, vários assuntos de interesse das mulheres, a questão da violência, do feminicídio. Enfim, falamos de política, os adversários, os concorrentes trocaram acusações, farpas, o que também faz parte de um debate político, até para que o eleitor possa comparar a reação de cada um. O que foi dito é informação, o não dito também é informação, a reação, o silêncio, o nervosismo, tudo isso informa o eleitor, passa ao eleitor aquilo que a gente chama assim do feeling. O que o eleitor sentiu, qual foi a sensibilidade do eleitor para observar cada um dos candidatos. Então, acho que missão cumprida, é uma honra para mim ter mediado esse debate ao lado do jornalista e âncora aqui da Band News FM e do Jornal da Band, o Eduardo Oineg, e com um timaço de jornalistas. Eu anotei todos os nomes para não esquecer ninguém. Então, assim, além do timaço todo da Band, que é impossível citar, porque é um batalhão mesmo, todo o grupo, Rádio Band News FM, Rádio Bandeirantes, Band News TV, toda a TV Band, enfim, todas as plataformas digitais, um batalhão mesmo trabalhando. Essa força se somou à força dos outros veículos. Nós formamos na mediação e na condução ali daquele debate um time de 12 pessoas, eu, Oineg, Juliana Rosa, Vera Magalhães, Mônica Bergamo, Thaís Oyama, Thaís Freitas, Patrícia Campos Melo, Fabiola Cidral, Ana Estela de Souza Pinto, Leão Serva. Rodolfo Schneider, não posso esquecer do chefe. Rodolfo Schneider, ó. Tava faltando um na minha conta aí. E é muito importante citar o nome de todos eles, porque todos eles tiveram um tempo para fazer perguntas procedentes, muito relevantes, perguntas de interesse nacional, perguntas que merecem respostas, que precisam de respostas. Todas foram respondidas? Não. O propósito é levantar os questionamentos. Se o candidato respondeu bem, fugiu de responder, respondeu de uma forma incorreta, para isso tem a repercussão do pós-debate, as agências de checagem e tem o julgamento do próprio eleitor. Mas eu acho muito importante começar o dia de hoje aqui no Entre Nós, falando desse timaço, agradecendo a todos eles por essa soma de forças para a gente realizar esse debate que repercutiu tanto. Quero falar especificamente da Vera Magalhães. Um ponto que repercutiu muito no debate foi justamente quando a Vera fez uma pergunta, uma questão para o candidato Ciro Gomes com um comentário do candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, a Vera fez uma pergunta absolutamente procedente, relevante, que inclusive é assunto todo o tempo aqui no Entre Nós, que é a preocupação com a cobertura vacinal no Brasil cada vez mais baixa e para doenças que são sérias, algumas erradicadas, mas que não podem voltar no Brasil, como poliomielite e outras tantas.
A Vera trouxe essa questão e perguntou se a desinformação em relação à vacina, na visão dela, impulsionada inclusive pelo presidente da República, se isso gerou uma descrença na população em relação às vacinas. Naquele momento, o comentário de Bolsonaro à Vera foi um ataque, uma agressão, dizendo que ela era uma vergonha ao jornalismo brasileiro. E o comentário em relação a isso por que os mediadores não defenderam a Vera Magalhães? E eu, com muita tranquilidade e entre nós, já que essa é a proposta do programa, acho importante esclarecer isso por uma razão muito simples. Mediador não toma parte, nem de jornalista, nem de candidato, nem de ninguém. Mediador cumpre a regra. E a regra do debate diz que jornalista não tem direito de resposta. É óbvio que a opinião da Vera, a repercussão com a Vera, ouvi-la, ler o que ela vai escrever e dizer a respeito disso, é muito importante. Mas, naquele momento, a Vera cumpriu rigorosamente, com muita competência, o trabalho dela. Fez uma pergunta relevante e procedente. Aos candidatos, cabia a eles responder da maneira que eles quisessem. Tanto que o ataque de Bolsonaro acabou se tornando o destaque do desempenho dele, inclusive criticado justamente por isso, e pelos colegas adversários candidatos à presidência que estavam no debate. A Vera fez o trabalho dela, coube ao candidato responder e comentar como ele quis, e os tempos foram rigorosamente respeitados, como deve ser. E eu faço questão de dizer isso porque, além de ser uma admiradora do trabalho da Vera, eu sou uma amiga pessoal da Vera. Então, um beijo para ela, para todo esse timaço que eu acabei de citar nome a nome aqui, e para todos, gente, que por trás das câmeras trabalham muito para que um debate grandioso e histórico como esse possa acontecer. E eu não posso deixar de citar o nome de uma pessoa que eu pessoalmente conheço há pouco tempo, mas admiro como jornalista há décadas. Meu conterrâneo, agora meu chefe, Fernando Mitre, ele faz parte de uma história louvável de defesa da democracia, de cobertura das eleições nesse país, junto com a Band. Construiu aqui uma história de 40 anos de tradição em realizar debates. Ontem, eu sou um pouco tímida, sobretudo com chefes. E ontem, quando acabou o Canal Livre, a minha participação no Canal Livre, Fábio, eu pude encontrar com o Mitre num intervalo do programa. E eu tive coragem, ele estava todo mundo feliz com a realização do debate, e eu tive coragem de dar um abraço e dizer, puxa, que momento. Sabe assim, abraçar o Mitre, ver a alegria dele, ver o entusiasmo dele de uma missão cumprida e cumprida com louvor. De atrair todos os 6 principais candidatos, uma semana que foi muito tensa, vem, não vem, a negociação é muito difícil e ele representa a alma desse time, por isso eu estou citando ele. Foi bom poder dar um abraço no Mitre, agradecer pela confiança, agradeço a todo mundo que me abarrotou de mensagens pelas redes sociais, não consegui ler, obviamente tudo, mas agradeço e parabéns a todo o time de todo o Grupo Bandeirantes, foi um debate histórico. Daqui a muitos anos, Fábio, a gente ainda vai estar ouvindo falar desse dia.